Você aí que está me assistindo já foi a um restaurante temático? Desses que vendem uma experiência imersiva, cheia de bonecos, luzes piscando, cardápios com nomes engraçadinhos, mas quando a comida chega, ela é fria, sem tempero, e no fundo você percebe que pagou caro apenas por estar naquele ambiente e não pelo que foi servido no prato? Pois é. O cinema de franquia, especialmente aquele que adapta jogos com uma mitologia muito densa, se tornou exatamente esse restaurante. E o prato frio da vez é Five Nights at Freddy's 2. O anúncio dessa sequência, dirigida novamente por Emma Theme, já carregava um fardo muito específico, que é o peso do sucesso não merecido. E eu explico. O primeiro filme lançado em 2023 foi um fenômeno de bilheteria inegável. As salas estavam lotadas. O dinheiro entrou aos montes. Mas sejamos francos, aquele sucesso foi impulsionado por uma base de fãs fervorosa, quase religiosa, e não porque o filme era uma obra-prima do terror. Havia ali uma promessa implícita de que a continuação seria a oportunidade de ouro para corrigir a rota. A chance de pegar aquele universo visualmente rico e finalmente entregar um filme com estrutura, com tensão, com cinema de verdade. Mas, infelizmente, o que vemos em 2025 é um estudo de caso sobre como a fidelidade cega a uma mitologia pode ser o maior inimigo de uma boa história. O filme não tenta ser um filme. Ele tenta ser um pedido de desculpas aos fãs que queriam ver o boneco X ou o evento Y. E ao tentar agradar a cada faceta desse fandom, ele entrega uma obra inchada, confusa e que padece de uma crise de identidade severa. E o resultado é um produto que existe, ocupa espaço na tela, faz barulho, mas que no fim das contas serve para imprimir mais dinheiro. Mas antes da gente continuar falando, olá, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar sobre FNAF 2. Então já deixa o like aqui no vídeo que assim você ajuda o canal e também se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Aproveita e me segue nas minhas redes sociais. Elas vão estar passando agora na tela e também vão estar na descrição. E agora sim, vamos ao vídeo. Abby, ajuda a gente. Vem achar a gente. Vamos falar sobre a estrutura ou a falta dela. A premissa vendida pelo marketing era de que essa sequência seria maior e mais assustadora. Essa é a frase padrão de Hollywood para qualquer parte 2, não é? Mas aqui, essa promessa se revela rapidamente uma ilusão. FNAF 2 se contenta e parece até orgulhoso disso, em ser um produto de nicho, um grande filme easter egg de quase 2 horas de duração. A grande mudança nos bastidores, que reflete diretamente no que vemos em tela, foi a decisão de entregar o roteiro integralmente nas mãos de Scott Calton, o criador dos jogos. E aqui mora o perigo, porque existe uma diferença abismal entre criar um jogo, onde a narrativa é fragmentada e descoberta pelo jogador, e criar um roteiro de cinema, que exige ritmo, causa e consequência. E o que ele parece não entender aqui, arcos dramáticos. Mas o que temos não é uma narrativa fluida, é quase um glossário. O filme funciona como uma daquelas páginas de wiki que você lê para entender a história de um jogo. A função primordial dos diálogos deixa de ser o desenvolvimento humano, a troca de sentimentos ou o avanço da trama e passa a ser puramente expositiva. Os personagens não conversam, eles explicam. Eles são veículos de informação, despejando datas, nomes e conexões sobre a pizzaria original e os animatrônicos antigos, transformando a experiência de assistir ao filme em uma aula teórica sobre uma mitologia que, sinceramente, não se sustenta fora dos jogos. A trama, que é situada um ano após os eventos do primeiro longa, começa a se contorcer para justificar a inserção de novos elementos. E note como isso soa artificial. A necessidade constante de recontextualizar o que já sabíamos cria uma sensação que nada é sólido. Eventos do passado são reescritos ou convenientemente desvendados, não porque a história pede, mas porque é preciso encaixar a nova ameaça, um novo boneco ou uma nova referência. Isso gera a impressão de que a sequência não nasceu de uma necessidade orgânica de continuar a história do Mike ou da Abby, mas sim de uma obrigação comercial de manter a máquina de dinheiro funcionando. É o roteiro servindo ao produto e não ao contrário. E todo esse excesso de exposição cobra um preço alto, o esvaziamento dos personagens. Veja a Vanessa, por exemplo. Ela no primeiro filme tinha pelo menos um esboço de arco dramático, já aqui é reduzida a um tutorial ambulante. Ela existe para explicar algo da história de William ou para conectar os pontos que o roteiro não consegue mostrar visualmente. E o mais frustrante é que o filme ensaia algo lá no início, um drama real para ela, envolvendo traumas de infância, de coisas que aconteceram com o pai. Mas isso é abandonado ou usado apenas como ferramenta estética para sequências de sonho, sem peso e sem perigo real.
é o trauma transformado em adereço de cenário. O espectador comum, aquele que não passou os últimos 10 anos lendo os fóruns na internet sobre a história dos jogos, se vê perdido em um mar de informações que não possuem muita lógica. E para quem é fã, sobra a satisfação vazia de apontar para a tela e dizer: eu sei o que é isso, mas saber o que é não significa sentir algo por aquilo. E falando em sentir, o desenvolvimento dos personagens principais estagna de uma forma preocupante. O Mike, vivido pelo Josh Hutcherson, que deveria ser a nossa âncora, o nosso olhar humano diante do absurdo daquela situação, mas ele passa grande parte do tempo em atividades secundárias. Ele se distancia do conflito central e, em vários momentos, some de tela por pura conveniência do roteiro, porque o filme precisa focar em outra coisa. Além que as interações entre ele e a Vanessa carecem de química. Parecem dois colegas de trabalho cansados em uma repartição pública, e não duas pessoas enfrentando os horrores de criaturas mecânicas. Os diálogos são interrompidos por reviravoltas forçadas, que soam mais como notas de rodapé do que como conversas humanas reais. A narrativa, na sua ânsia desesperada por ser fiel ao cânone, sacrifica a coerência interna. Os personagens viram fantoches. E é irônico, não é? Em um filme sobre bonecos animatrônicos, os personagens humanos parecem mais artificiais do que as máquinas. A personagem da Abby, interpretada pela Barbie Rubio, também sofre desse mal. O arco dela é fraco, inconsistente. Toda a motivação dela de querer ver os brinquedos assassinos do primeiro filme, depois de tudo o que aconteceu, soa falso. Além disso, temos a subtrama forçada com o professor, que o filme faz questão de pintar como uma pessoa desprezível o tempo todo para justificar o que vai acontecer com ele. É preguiçoso. É escrita no piloto automático. Agora vamos ao ponto que talvez seja o mais problemático de Five Nights at Freddy's 2. A sua total incapacidade de decidir o que quer ser. A obra oscila entre o terror sobrenatural, a aventura juvenil estilo Goosebumps e, em certos momentos, uma comédia involuntária. Essa inconsistência tonal é o que mata qualquer possibilidade de medo. O filme parece ter sido calibrado em uma sala de reuniões para evitar qualquer consequência real. Ele tem medo de ser violento, tem medo de ser gráfico, tem medo de perturbar. É um filme de terror que tem medo de assustar. É, por definição, um fracasso. Os momentos de perigo real, que deveriam ser o ápice da tensão, o clímax do suspense, são resolvidos com uma conveniência que beira o absurdo. Os animatrônicos, que na teoria são máquinas de matar, possuídos por espíritos vingativos, operam com uma lógica elástica que muda a cada cena. Em um momento, eles se movem com velocidade sobrenatural, aparecendo atrás de um personagem como em um passe de mágica. No momento seguinte, eles se arrastam lentamente, dando todo o tempo do mundo para que os mocinhos escapem. E isso não acontece só uma vez. Acontece o tempo todo. Essa falta de regras destrói o senso de ameaça. Você para de temer o monstro quando percebe que o monstro só é perigoso quando o roteiro permite. O filme também se apoia exclusivamente em jumpscares baratos. Aquele susto de aumento de volume que te faz pular por reflexo, não por medo. Não há construção de atmosfera. Não há aquele pavor que se instala no estômago. É tudo muito limpo. A classificação indicativa mais branda, visando vender ingressos para adolescentes, força o filme a se autocensurar que dilui a experiência. E o resultado é um terror inofensivo. E terror inofensivo é apenas tédio na tela. O filme se rendeu à ideia de ser um parque de diversão de referências. A prioridade é mostrar o boneco tal, a máscara tal, o easter egg do jogo tal, a coesão da história secundária. Você sai da sala com a certeza de que o filme vai fazer sucesso, vai vender lancheira, vai vender boneco, e que daqui a 2 anos estaremos aqui de novo discutindo o terceiro filme com os mesmos problemas. O que mais dói, talvez, é ver que existem lampejos do que o filme poderia ter sido. Tecnicamente, há méritos. A iluminação, o design de produção, a recriação da pizzaria, tudo isso é muito bem feito. O uso de efeitos práticos para os animatrônicos misturados com o CGI dá uma textura real para as criaturas. Quando a câmera foca neles, parados, existe algo de perturbador ali. A introdução da marionete, por exemplo, tem um design incrível, que evoca uma estranheza especialmente pela forma como ela muda. Mas a direção de Emma Tammi parece estar de mãos atadas. Ela não está ali para dirigir um filme. Ela está ali mais para gerenciar uma franquia. Ela se vê forçada a lidar com essa sobrecarga de temas e referências que não conversam entre si. O tempo de tela que deveria ser usada para construir tensão é tudo gasto com exposição da lore dos jogos. É evidente a luta da diretora para criar algum ritmo, mas ela é constantemente sabotada pelo roteiro. Em vez de usar os animatrônicos como uma ameaça constante, o filme os utiliza de forma esporádica. Eles aparecem,
fazem uma pose para os fãs e somem. Eles são tratados como adereço de luxo, como itens de uma lista e não como motores do terror. Essa subutilização do potencial visual é gritante. Os animatrônicos ficam na periferia da história. Eles deveriam ser o centro do que move o terror, mas são coadjuvantes de luxo em um drama familiar mal escrito. E o resultado é que, apesar da qualidade técnica dos bonecos, eles não têm impacto. Eles são bonitos de ver, mas não causam nada. E o elenco luta. Josh Hudson e Elizabeth Leigh parecem estar em uma batalha para injetar alguma seriedade em um material que não se leva a sério. Ou melhor, que se leva a sério pelos motivos errados. Eles tentam vender o drama, mas o roteiro puxa o tapete deles a cada 5 minutos com uma conveniência narrativa. Além que o ritmo do filme é irregular, alterna entre momentos de inércia total, onde nada acontece além de explicação, e picos de ação desconectados que terminam tão rápido quanto começaram. Five Nights at Freddy's 2 é um daqueles filmes que fica ali, estacionado naquela meiota, confortável em ser apenas mais conteúdo. É uma obra que se apoia inteiramente no sucesso prévio da marca e na devoção cega dos fãs para justificar a sua existência, abrindo mão de qualquer ambição de qualidade real. O sucesso de bilheteria virá, sem dúvida, e isso é o mais triste, porque esse sucesso servirá apenas para validar esse modelo de produção, servirá para dizer aos estúdios que a qualidade é secundária, que o roteiro é detalhe e que o importante é ter uma marca forte e fanservice. Para o espectador casual que entrou na sala esperando um bom filme de terror, FNAF 2 será uma experiência frustrante, esquecível, marcada pela falta de sustos e pela confusão narrativa. Já para o fã dedicado, será uma festa de referências. Mas eu desconfio que lá no fundo, até o fã mais apaixonado vai sair da sala com aquela sensação incômoda de que, apesar de toda a fidelidade, apesar de ver seus bonecos favoritos, o filme poderia ter sido muito mais do que apenas um produto de nicho. Poderia ter sido cinema, mas escolheu apenas ser vitrine.